Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos analisar nesse vídeo o que aconteceu no pregão de sexta-feira, que não foi um pregão fácil de interpretar, porque o mercado teve dificuldade em interpretar os dados macroeconômicos. Nós estamos vendo uma volatilidade nos mercados causada por uma volatilidade macroeconômica. Os dados estão vindo, às vezes, diferentes do que o consenso, ou às vezes contrastantes entre si, é o que aconteceu sexta. Relatório de empregos forte, PMI fraco. Como que nós analisamos isso? A economia está forte ou está fraca? Qual é o resultado dessa avaliação? Como o mercado está tendo dificuldade de avaliar essa volatilidade macro, nós temos um mercado em alta volatilidade. Por exemplo, na sexta-feira, as bolsas, depois da divulgação do payroll, vocês estavam comigo ao vivo aqui no YouTube a partir das 10h15, dado foi divulgado às 10h30, mercados corrigiram. Juro de 10 anos subiu, passou de 4,1%, dólar DXY acima de 103 pontos, e ao meio-dia, depois da divulgação do PMI ISM de serviços, um importante indicador de atividade dos Estados Unidos, principalmente porque esse é de serviços, representa grande parte do PIB dos Estados Unidos, tudo virou. Juro de 10 anos que subia, caiu. DXY, dólar no mundo, que subia, caiu. Bolsas que caíam, subiam. Como que nós avaliamos isso? Eu acho que o mercado teve muita dificuldade em avaliar esses dados, eu tive dificuldade em avaliar o mercado, e eu acho que uma coisa faz sentido com a outra. Tudo porque os dados vieram contrastantes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre economia, vamos falar sobre mercados, espero que vocês gostem. Claro que antes eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, porque assim mais pessoas conseguem ser atingidas por esse conteúdo sobre economia, mercados e investimentos. O engajamento aumenta, mais pessoas veem os vídeos e com isso mais pessoas conseguem entender o que está, ou não entender o que está acontecendo nos mercados, porque sexta não foi um dia fácil de interpretar. E também inscreva-se aqui no canal para vocês receberem notificações sobre os conteúdos que serão divulgados ao longo do ano de 2024. Temos aí algumas novidades que em breve eu compartilharei com vocês no canal aqui do YouTube. Vamos falar então sobre aqui o mercado, né? Olha o que foi o pregão de sexta. Eu não sou analista gráfico, mas eu sei que esse aqui é um pregão em que ninguém soube o que aconteceu. Ninguém soube interpretar as informações. Porque sobe, cai, cai, sobe e nada aconteceu no fim do dia. Depois da divulgação do payroll, mercado caiu. Depois da divulgação do PMI, mercado subiu e no fim do dia fechou praticamente no 0 a 0. Olha a Nasdaq, mesma coisa. Russell, infelizmente, acabou fechando no negativo. Mas os outros dois índices americanos, que são mais importantes e maiores do que Russell, fecharam no 0 a 0. Olha o juro de 10 anos. Juro de 10 anos que subia depois do payroll, bateu 4,1%, corrigiu depois que o PMI foi divulgado. No fim do dia, fechou positivo. Acho que a única conclusão de sexta-feira é que, no final das contas, olhando para payroll, olhando para desemprego, inflação salarial, PMIs, o mercado, o juro de 10 anos emitiu um sinal de que os dados eram mais fortes que o consenso. Acho que é essa a interpretação. Olha o DXY, ainda maior a volatilidade. Depois do payroll, o dólar no mundo se fortaleceu, DXY acima de 103 pontos. Depois do PMI SM, perdeu os 102, ficou negativo, mas fechou o dia praticamente no 0 a 0. 0,02% de alta, para ser mais preciso. Nada. O mercado teve dificuldade em avaliar os dados, né? Vamos olhar os dados, pode ser? Vou trazer aqui para vocês o que nós vimos na sexta. Vocês estavam comigo ao vivo aqui no YouTube. 216 mil contratações líquidas em dezembro. A expectativa era 170 mil. Então veio acima do consenso. Sim, veio acima do consenso. Entretanto, existem duas formas de avaliar esse dado e concluir que a economia aos poucos está desacelerando. Mas não é olhando para o payroll de sexta. Se nós pegarmos 2021, tá aqui, ó, 2021, quantas pessoas foram contratadas ao longo de 2021? 7,2 milhões de americanos. Em média, 606 mil contratações líquidas por mês. Em 2022, Fed começou a subir a taxa de juros, a economia mostrou sinais de desaceleração ao longo do ano, o mercado de trabalho desacelerou. Menos de 5 milhões de contratações a uma média de 399 mil por mês. Saiu de 606 para 400 praticamente. Realmente, mercado de trabalho desacelerando. E em 2023,
como o dado de sexta era de dezembro, o ano foi fechado. 247 mil contratações por mês. Menos de 3 milhões de americanos contratados. Mais um sinal de que o mercado de trabalho, num médio prazo, longo prazo, não sei o que são 3 anos para vocês. Curto prazo não é. Médio prazo, então. Está desacelerando. 247 mil contratações por média no mês. E quando nós olhamos a média de 3 meses, então seria a média dos últimos 3 PMI, dos últimos 3 payrolls, 180 mil contratações por mês é uma das menores médias desde a pandemia. Então são duas formas de avaliar o payroll e dizer, olha, ele veio fraco, não veio tão forte assim. Veio forte no mês, acima do consenso. Mas na média, o mercado de trabalho está desacelerando. O que eu acho que pode acontecer no mês seguinte, no payroll de janeiro? O payroll de dezembro pode ser revisado para baixo. Tem que ter muito cuidado quando avalia esse payroll, porque a volatilidade dele é muito grande. Acho que tem sido muito raro, foi raro na história, tantas revisões para baixo no payroll. 2023 vimos várias. Se o payroll de dezembro foi revisado para baixo, como que o mercado vai avaliar isso? Aí você tem um mercado de trabalho ainda mais lento. Não dá para analisar o payroll de sexta e dizer que foi forte. Mas vamos esperar isso acontecer para, de fato, termos certeza que a economia está... O mercado de trabalho está bastante lento, né? Vamos olhar para a PMI? PMI de sexta-feira, de serviços, veio muito próximo de 50 pontos, abaixo, bem abaixo do esperado, sinal de que a economia está desacelerando. Por isso que o mercado subiram. Ah, se a economia está desacelerando, então o Fed vai cortar o juro daqui a pouco e com isso mercados precisam subir. O soft landing está acontecendo. 50,6 pontos. No início da semana passada foi divulgado o PMI industrial, que não é tão relevante assim para a gente, porque a economia americana hoje ela é muito mais pesada no setor de serviços do que industrial. Entretanto, quando a gente pega a média de ambos os PMIs, a economia, na média, está desacelerando. Eu gosto de fazer aqui, calcular a média do componente de novos pedidos de ambos os PMIs. Esse componente ele tem muito a ver com demanda. Demanda pelo setor industrial, demanda pelo setor de serviços. E é isso que gera crescimento, é demanda, né? Então, a média de ambos os componentes veio 49,95, uma das menores desse ano, acho que teve aqui uma abaixo de 50, aqui abaixo de 50, aqui abaixo de 50, mas tem sido raro desde a pandemia. E eu vi que o Tavi Costa postou nas redes sociais a mesma coisa, só que a média do componente empregabilidade. Eu não fazia esse cálculo antes, vou começar a fazer agora, porque eu gostei da análise dele. Eu normalmente faço análise da média dos novos pedidos. Vamos olhar a média da empregabilidade, que é o componente de demanda por trabalhadores dentro dos PMIs. Ele veio super fraco, 45,7. Então vamos lá. O relatório de empregos veio forte, mas o componente de empregabilidade dentro dos PMIs veio fraco. Qual dos dois é mais relevante de nós acompanharmos? Acho que o relatório de empregos. Mas e se o payroll do último mês for revisado para baixo? E se daqui a pouco o mercado começar a estressar, o mercado de trabalho começar a estressar? Nós temos mais informações pesando para o lado negativo, isso é uma economia mais frágil do que mais forte. Fica mais fácil de acompanhar isso pelos gráficos, tá? Então aqui temos os dois PMIs, o industrial em preto, já em contração há mais de um ano, e o de serviços em azul, muito próximo dos 50 pontos, indicando uma economia mais lenta. Aqui temos a média dos novos pedidos, um componente de demanda por ambos os setores, abaixo de 50 pontos. E esse índice de empregabilidade que o Tavi Costa calculou e postou aí nas redes sociais, esse gráfico, em contração, bem abaixo de 50 pontos. Isso é raro de acontecer na história. E quando aconteceu, pelo menos nesses 3 períodos aqui, a economia entrou em recessão. Exceto 2016, onde ambos os componentes contraíram, mas a economia, por mais que estivesse frágil na época, não entrou em recessão. Recessão, recessão, recessão. Alguém até perguntou na semana passada se valia a pena. Na live com Augusto Bax, ele perguntou se ainda vale a pena a gente falar desse assunto, a recessão. Claro que vale. É nítido que a economia americana está desacelerando. É nítido isso. Entretanto, as pessoas pararam de acompanhar esse assunto porque acho que ficaram cansadas.
de falar em recessão quase todos os dias por mais de um ano. Só que agora, né, temos aqui motivos para olhar para o mercado, para a economia e dizer, olha, está desacelerando, gente. Então, a análise é essa. Eu olhei para esses PMIs e disse, são frágeis. Economia mais frágil. Que tem sido o que nós vimos desde o final do ano passado. Novembro e dezembro, vários dados macro vieram e disseram para a gente, a economia está desacelerando. Começamos 2024 na mesma tendência. Economia em desaceleração, por mais que o payroll tenha vindo forte. E como que o mercado olha para isso e precifica aí os cortes na taxa em 2024? Temos aqui em Chicago, na CME, essa ferramenta de probabilidade de cortes da taxa americana, mostrando uma alta probabilidade de cortes em março. Depois do payroll, o mercado começou a reduzir essas expectativas de cortes e depois do PMI voltou a precificar cortes a partir de março. 62% de probabilidade. Eu ainda acho um pouco cedo. Para falar em cortes. Se você pegar os dados de inflação dos Estados Unidos, a inflação de serviços continua elevada e tal. Mas o mercado está aqui dizendo que em breve vai cortar. Lembram que a última vez que nós vimos esse cabo de guerra entre mercado e Fed foi no fim de 22, quando o mercado dizia, o Fed não vai subir muito mais o juro, não. E o Fed dizia, vamos subir sim e manter o juro alto por mais tempo. O Fed ganhou esse cabo de guerra, porque de fato subiram o juro e estão mantendo ele elevado por mais tempo. Esse cabo de guerra começa de novo aqui existente em 24, mas ao contrário, quando que o Fed vai cortar? O mercado acha que vai cortar um monte esse ano e em breve, e o Fed diz que não vai ser bem assim. 62% de probabilidade de cortes a partir de março. Quando nós avaliamos 2024 como um todo, o mercado ainda precifica mais de 140 bases de cortes no ano. Ele chegou a precificar em alguns momentos quase 170 bases de cortes em 2024. Quando? Aqui, 27 de dezembro. Finzinho de dezembro, quando o juro de 10 anos estava praticamente em 3,7%. Agora que o juro de 10 anos já não está mais tão baixo assim, está em 4%, um pouquinho acima disso, e outros juros também subiram desde então, a precificação ela caiu para 145. Ela oscila entre 150 e 145. Ou seja, no fim das contas, os dados eles estão mais fracos do que o esperado. A economia está em fase de desaceleração. Se isso vai levar a uma recessão ou não, em breve descobriremos. Então, falando de mercados, sexta foi um dia em que ninguém soube o que fazer. Porque caiu no primeiro momento, subiu no segundo momento e fechou no 0 a 0. A volatilidade macroeconômica causando uma forte volatilidade nos mercados. Acho que não vale a pena acompanhar o que aconteceu na sexta no S&P, nem Nasdaq, nem Russell, nem dólar, e apenas aqui no juro de 10 anos que está aqui embaixo. No fim das contas, ele fechou positivo e agarrado na média de 200 períodos. O que isso quer dizer? Será que o mercado olhou para tudo isso e disse, olha, eu acho que os dados estão mais fortes que o consenso? Eu discordo. Mas será que esse movimento de sexta não foi algo mais técnico do que necessariamente a avaliação dos dados macro? Porque o juro de 10 anos caiu de 5% para 4% reto, em questão de 2 meses. Duas quedas que são relevantes quando avaliamos o juro de 10 anos. Talvez sexta-feira tenha sido apenas uma correção depois de 2 meses muito intensos de queda nos juros longos. Gostaria de mostrar para você só mais duas coisinhas antes da gente terminar. Quando nós avaliamos S&P, Nasdaq e Russell, os três índices continuam sobrecomprados no curto prazo. Então, o S&P, com uma quantidade muito grande de empresas, acima da média de 50 períodos, indica um sinal de sobrecompra no curto prazo, como vocês podem ver aqui e aqui também, embora Nasdaq e Russell menos sobrecomprados do que o S&P 500. Nós temos visto que as empresas de tecnologia, as grandes queridinhas de 2023, não estão tão atrativas em 2024, né? A gente viu que Apple já caiu mais de 4% desde o início dos trabalhos de 2024 e que tem dois setores, na verdade, que estão servindo de defesa para os investidores. O setor financeiro, praticamente na máxima histórica, tá? Os rally dos bancos desde novembro, a partir do momento que os juros longos começaram a cair. Engraçado, né? Bancos no ano passado ninguém queria. Aí no fim do ano todo mundo quer
E agora, só o que eu escuto lá fora é bancos, bancos, bancos. Por que investir em bancos? Eu achava que eles iam quebrar, pelo menos é o que se falava por aí, né? Os especialistas no setor bancário. Esse setor tem sido refúgio para os investidores desde o início do ano e tem mais um que é o saúde. S&P começou o ano caindo, o setor de saúde dentro do S&P, no primeiro pregão do ano já subiu mais de 1%, mais de 1,5% e vem ganhando tração desde então. É por baixo da superfície que nós entendemos o que acontece com os índices americanos. Mais proteção. As queridinhas de 2023 estão sendo vendidas, deixadas de lado em 2024, e aqueles setores que ficaram para trás no ano passado estão começando 2024 ganhando uma certa tração aí, certo? Galera, agradeço a participação de vocês, nos vemos em breve, até mais.